Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Leonardo, o professor Leonardo, que também é o editor da obra O Banquete de Platão, publicado recentemente pela editora Logos. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre essa obra, sobre todo o processo de edição dela e alguns comentários específicos sobre o conteúdo. Então, prazer, Leonardo, recebê-lo aqui, né? E eu já vou começar então fazendo uma pergunta sobre o processo de edição em si, né? De qual é a dificuldade de editar Platão, salvo engano você já editou e edita outros autores também, e se tem alguma especificidade nele ou nos filósofos de língua grega de um modo geral. Então, se você quiser comentar um pouco sobre esse aspecto mais geral para a gente. Certo. Prazer é todo meu. E editar Platão. Então, às vezes me perguntam, você é editor? O que é ser editor? Então, eu já decorei uma resposta porque às vezes nem eu sei explicar direito, sei responder direito, né? O editor é aquele que transforma um texto em livro, né? Então, no caso do Platão, é um texto antigo, né? A gente não pode fingir que somos contemporâneos de Platão, que as ideias estão circulando Sim. como circulavam no mesmo contexto dele. É uma ponte de um conteúdo para ser transposto para a nossa realidade. E a proposta de edição da editora Logos é apresentar um texto muito responsável do conteúdo e, nas passagens mais densas de referências intertextuais que exigem que lacunas sejam supridas com um conhecimento específico, isso venha nas notas de rodapé elucidativas, né? Notas de rodapé. Existe o time das notas de fim de livro, os times da nota de rodapé, né? Nós somos o time da nota de rodapé. Eu prefiro particularmente essa muito mais. Sim. Eventualmente tem referências muito técnicas, a gente tem deixado no Sim. fim do livro, mas essas notas elucidativas ficam na mesma página. Então, primeiro passo é estabelecer um texto responsável. A gente não tem cópias autógrafas do Platão. Tem lá um texto, né, de punho. A gente tem cópias de cópias de cópias. Isso é um trabalho, uma ciência, que não tem plena certeza, é de muita conjectura, que é a crítica textual. Então, existem edições que aplicam vários critérios, pega o manuscrito tal, ele copiou de tal, você faz uma recensão, e está aqui o texto que provavelmente é o mais fidedigno ao que Platão teria escrito. Mas nenhuma edição é igual a outra, né? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa de qual texto grego é o texto mais responsável para apresentar Platão dentro dos critérios dos estudos de Platão mais recentes, né, dessa longa discussão. Então, esse é o primeiro passo, termos o texto grego bem apresentado. Como uma edição bilíngue, envolve um longo processo de um texto que a gente possa reproduzir, que a gente possa consultar, a gente não fica em uma edição só dessa leitura, né? A gente compara diferentes. Pois a gente tem que ter uma boa tradução, o editor precisa também cuidar disso, ver se a tradução realmente acompanha bem essa edição, se ela acompanha esses critérios da escolha daquela palavra, mas no manuscrito aparece assim, naquele outro é Sim. assado. Será que é interessante abrir isso para o leitor, né? Então, numa nota. Depois, a gente tem uma ideia, isso é reproduzir já uma ideia, a tradução toda já é uma teoria sobre o texto, né? E depois a gente tem que conferir se tem uma correspondência não só de conteúdo, mas uma correspondência, digamos, estilística ou de tom, né? Platão é um grande mestre da literatura, um grande escritor, né? A literatura é um termo mais contemporâneo, mas ele é um grande escritor. Ele fazia o que a gente pode chamar, grosso modo, de literatura filosófica. Ele imita estilos diferentes, ele emula a retórica, depois ele usa a personagem, né, falando propriamente com a filosofia, né, o que a filosofia tem para responder com algum estilo de retórica, né? Então a gente tem que ver se a tradução faz jus a essa experiência de ler Platão em grego. E aí entram as notas de rodapé, né, que tem que ter a medida certa, tem que acompanhar o desempenho da leitura, não pode ficar interrompendo, né, toda hora o leitor tem que ter um ritmo razoável. A gente gosta de dar conta daquele nível de leitura que é o nível mais, como a gente falava, mais literal, né? Então eu estou entendendo o texto, eu estou lendo pela primeira vez e quero entender o texto. Ou eu estou relendo o texto, mas quero partir de uma leitura cerrada no texto. As notas vão endereçar essas questões, essa construção aqui pode ser interpretada assim ou assado, mas num nível essencial. Um aprofundamento, filosofia comparada, a gente coloca em
para textos à parte, né? Seja o guia, seja algum material que a gente coloca no final do livro. E aí cabe também avaliar se precisa ter um mapa, um índice de personagens, uma introdução, um estudo introdutório, Sim. uma apresentação. Então, esse é o trabalho geral. De Platão, é isso, ele é um mestre da escrita. Tem nuances de estilo, tem às vezes umas complicações que a gente olha assim, nossa, que intrincado, mas tem um efeito humorístico. Em particular no Banquete, é uma história dentro da história dentro da história. Você fala, nossa, que confuso. Ele está fazendo de propósito, é uma piada, né? Ele quer mostrar que a realidade mais factual, mais nuançada, assim, mais de minúcia, às vezes é menos clara do que a forma, né, de um diálogo ficcional, né, de filosofia. Então esses são desafios porque o texto do Platão tem muitos recursos de linguagem e a gente quer que a tradução não subestime a inteligência dos leitores. Sim, eu acho que vai ter essa diferença bem peculiar dele que você comenta mesmo, né? Se a gente for comparar até, para não ir muito longe, até um Aristóteles, né? Que ele já é totalmente diferente, né? Ele já essa coisa de diálogo eu estou abandonando e vou ser analítico aqui nos temas e talvez seja um outro problema, né? Um problema mais da densidade do que ele está explicando e menos interpretativo, talvez, né? Que é essa problemática que existe de fato no Platão. Eu acho que um bom trabalho de edição em alguma medida, porque não é literatura em si, né? Como você coloca essa literatura que nós temos hoje, né? Um romance. Sim. Mas também não é essa filosofia como Tratado. Aristóteles expõe, um manual, né? Um tratado. Exatamente. É muito diferente. Aristóteles quase tem essa teoria, né? São anotações de aulas, né? Não é um texto assim todo trabalhado e costurado. Eu gosto de pensar Aristóteles às vezes é tipo engenharia, assim, um manual de engenharia, né? Tem uma terminologia muito própria, Sim. é uma linguagem muito sucinta que depende de muita interpretação. Às vezes tem essa teoria da tradução, né? Não, vamos realmente, não vamos domesticar o texto ao nosso idioma, vamos seguir a dureza do texto. Aí ninguém entende nada. Exato. Aristóteles precisa ser costurado, claro, né? Não exageradamente, não colocar coisas que não estão ali, mas é uma linguagem muito, muito técnica. Platão é o contrário, assim, é importante definir essa diferença, né? Aristóteles escreveu tratados, né? São exposições dissertativas com definições e sistemáticas, né? Investigações sistemáticas de ideias, de conceitos, né? Da realidade. Platão escreveu diálogos filosóficos. Isso é muito peculiar, muito peculiar. Isso deixou como herança, né? Existem alguns diálogos filosóficos na história da filosofia, mas Platão escreveu diálogo filosófico. O que é um diálogo filosófico? É como se fosse um roteiro de uma peça de teatro, né? Você tem a personagem falando, depois outra personagem, e tem essa conversa, e sem as rubricas, né? Então não tem um narrador, né, onisciente, né, falando que aconteceu isso. Não, são pessoas falando, conversando. Isso é bem próprio do que Platão esperava da filosofia, né? Ele queria que você não que você seguisse uma voz ali, né, um guru apresentando as coisas e pela empatia você vai engolindo tudo. Ele queria que você acompanhasse pessoas conversando e você se identifica com uma e fala, esse é o Tifron, né, parece um cara inteligente. Aí vem Sócrates e destrói, né, destrói todo mundo. Sócrates é um destruidor de argumentos, né? Então essa é a diferença do diálogo, né? E essa porque é interessante pensar assim, né? Eu tento resgatar aqui alguns filósofos próximos ali, mas aí entra essa dificuldade dos textos, o que é original, o que a gente não tem, Sim. mas de pensar de onde que Platão tira isso, né? De onde que ele tira essa... porque se a gente pensar Heráclito, você tinha fragmentos, né, específicos ali, enfim. Uhum. E aí não sei se existe, né, um estudo aprofundado sobre isso, dessa A influência. genealogia de Platão. Mas de onde ele vai buscar essa forma de fazer filosofia e o que talvez influenciou, né, para que ele fizesse então a filosofia, né, expusesse a filosofia dele dessa Sim. forma. Isso é um mistério. Como que brota um Platão, né? É. Ele é um aluno de Sócrates, né? Sócrates é a filosofia, né? Sócrates é aquele que deu a vida pela filosofia, é a filosofia, é a imagem da filosofia na antiguidade, né? E até hoje, né? Ele é um aluno de Sócrates. E aí pensam, como é que ele saiu, né? Sócrates não escreveu livros, né? Às vezes pedem, cadê as obras do Sócrates? Sócrates não escreveu livros. Tem um recado, não? Infelizmente, né? Sócrates não escreveu, né? Parece que Platão, quando conhece alguns pitagóricos,
toma conhecimento de algo que aí é muito obscuro mesmo, mas seria esse esoterismo platônico, né, com S. Um conhecimento iniciático, né? Então esse é um debate muito, muito forte, né, academicamente, que é quando, e a gente não sabe muito do pitagorismo porque era uma iniciação, né, de um mistério, né? Tem um símbolo que eu acho engraçado até, você fazia lá a iniciação e sabe-se que no final o sujeito via uma espiga de milho cortada ao meio. Ninguém sabe e ele tinha um insight, uma iluminação, né? Então é muito misterioso. Sim. Mas parece que foi essa formação da dialética socrática com mistérios pitagóricos, né? Que aí realmente ele vai levar a uma contemplação, né, das ideias, que vai levar para essa linha. Agora, realmente, esse insight de escrever diálogos, né, deve ter tido uma influência, né? Os gregos eram criativos, né? A poesia grega variava dialetos mesmo, né, para colocar impulso da representação teatral. Então, acho que ele estava num ambiente bem rico para ter ideias de usar a escrita, né, que é uma tecnologia, para ser recitada, né? De fato, a leitura era pública, né? Era a oral, né? Era do ouvido. E ele previu isso e achou uma forma própria para filosofia, né? E ele vai... Outro ponto, né, se a gente for pensar, é como ele vai, em alguma medida, trazer novamente a figura do mito, né? Que antes dele alguns filósofos tinham, não, deixa isso aqui de lado, a gente não vai mais usar isso. E ele traz, mas traz dessa forma distinta. Então, até antes de entrar propriamente no diálogo, no banquete, né, falando ainda um pouquinho sobre Platão, essa questão do mito, né? Porque a gente vai ver que tem a presença disso no banquete, né, em uma boa Sim. medida. Então, como é essa reabertura de Platão, vamos dizer assim, da filosofia dele ao mito, né? Sim. Que era, digamos assim, démodé, vamos dizer, né? Não era o que estava ali no momento sendo feito e ele surge com isso novamente. Sim. Então, o que é o mito, né? Esse é um vídeo para você fazer depois. É um vídeo à parte. Tá, Todos os povos têm mitos, né? São narrativas que estruturam o mundo. É uma interface do mundo. Ele é um pouco mais poderoso do que, mais intrínseco ao modo de pensar do que uma obra literária, que uma narrativa. Ele é a história que coloca o real para você em ordem, né? E aí a gente pode interpretar algumas coisas no nosso mundo como mitos, nesse sentido forte, que são interessantes, né? Então, o Big Bang é um tipo de mito, é uma historinha que a gente conta, né? O Gênesis, né, bíblico, aquilo é feito no modelo de mito, né? Tinha a epopeia de Gilgamesh, né? Aquelas narrativas, epopeias babilônicas, né? Aquilo também é uma história que ordena um sentido espiritual do homem, né? Então o mito é essa narrativa que ordena, mas ele também sofreu muitas críticas, né? Uma das mais famosas é no iluminismo, né? O iluminismo tem uma concepção de razão muito peculiar, né? É aquela razão cartesiana, né? Como um meio para se chegar a um fim. Não é a noção dos antigos, né? A razão é uma conformidade ao real, né? De todo o seu ser se converter a essa busca do real. E naquela razão iluminista, o mito é uma coisa de povos primitivos, né? A nossa razão vai nos libertar, né? Só que essa razão não nos levou a uma felicidade universal, né? Essa é a grande decepção iluminista, né? A inteligência humana é narrativa e simbólica, né? O mito é inevitável, a gente pensa em modo de narrativa. E alguns intelectuais já na Grécia criticavam os mitos, né? Então eles tentavam achar um lugar para o mito. Uma coisa é o mito, outra é a elaboração do mito pelos poetas, né? Então Homero, né, tem suas epopeias, né? Então a Ilíada, a Odisseia, aquilo é a paideia grega, né? A maneira de ensinar os gregos. Mas alguns intelectuais começam a criticar os mitos. Platão também critica, né, na República, só que ele lança mão de mitos ainda assim. Ele está querendo dizer, né, a nossa inteligência é narrativa e ela nos ajuda a entender as coisas mais profundas. Primeiro vem, às vezes, o mito, né? Depois vem a abstração, a teorização e tudo mais. E Platão é conhecido pelos mitos mais criativos da história da Grécia, né? Não é como se ele voltasse ao que o mito era antes, né? Então, esse uso só, digamos assim, que essa é uma concepção geral, né? E que quando a gente vai se aprofundando um pouco mais, vai vendo que mito não é bem só essa coisa de uma história inventada por algum Mentira. motivo. É uma mentira, uma ficção e pronto, né? Exatamente. Então, eu acho que, em alguma medida, Platão traz, mas traz diferente, né? Ele traz mostrando quase o uso que o mito pode ter. Sim. Mas, indo assim, então, agora para os diálogos, né?
como que... Só para acrescentar sobre o mito, já que o Fica à editor vai vontade. citar. É verdade. Todos nós temos mitos fundadores, né? E na história nós temos mitos também, né? Então, imagina o que é a ditadura militar, né? Como uma história que organiza os nossos valores de democracia, né? História da política, né? A Revolução Francesa também, né? Tudo bem, claro, é uma história, não é mentira falar que é um mito, mas ela se tornou um mito porque é uma narrativa que organiza a nossa maneira de ver o mundo, mas organiza com uma grande proximidade com o real, né? Então, não dá para fugir, né? A nossa cabeça é cheia de histórias e a gente entende o mundo pelas histórias que nós conhecemos. Por isso que é interessante a gente ler boas histórias, né? Pra gente entender melhor a realidade. E nesses diálogos, né? Então, essa história, por exemplo, de o Platão falar pela boca de Sócrates, vamos dizer assim, né? Porque tem... E aí essa discussão é infinita, né? O que é Sócrates, o que não é, o que é Platão, se é que Sócrates existe, que eu sei que tem essa teoria ronda por aí, nem todos aceitam, né? Uhum. Mas então, de como isso funciona, né? Como Platão se vale de Sócrates, vamos dizer assim. Sim. Por que ele faz isso na figura de Sócrates, né? Se é uma admiração, por que ele, né? Parece que as coisas mais sábias sempre saem ali de Sócrates. Então, queria que você explicasse assim, né, esse formato que o Platão usa e por que ele usa isso. Sim, então a grande surpresa que a gente descobre, que a gente tem quando vai ler um diálogo platônico é que Platão não está ali, né? Cadê? Eu queria ver o Platão para saber o que ele pensa, né? Então o que ele fez? Ele foi só o escrivão, né? Os amigos dele ficavam conversando. Também não é isso, né? Então esses diálogos têm personagens reais, né? Eram amigos dele ou figuras históricas. Só um parênteses, né? Porque isso aconteceu há anos atrás, assim, quando eu fui ler as primeiras obras de filosofia e alguém me indicou, ou era do vestibular, salvo engano, porque eu cheguei a entrar na filosofia, era o Apologia, né? Ah, sim. E aí eu vi, assim, Platão, bom, olhei aqui, Platão... Tá, mas ele não falou nada, e aí fica aquela coisa, então não é uma obra dele, então isso é interessante. A gente está preparado para associar a voz, né, a um autor, para a gente saber o que ele pensa, e aí que Platão faz o diálogo de propósito, e ele faz piada com isso, né? Então, Platão, os últimos momentos de Sócrates, né? Cadê o Platão? Ele não pôde vir, ele estava doente, né? Ele escreve isso. Então, como é que a gente entende isso, né? Ele era o escrivão? Também não era, né? Ele está ausente fazendo uma construção, uma ficção. Né? É como se eu aqui fosse escrever um diálogo filosófico e eu quero mobilizar algumas ideias ali, eu uso o Guilherme lá falando umas ideias, mais ou menos da personalidade do Guilherme, mais ou menos o modo de pensar, algumas ideias mesmo pessoais, né? Confrontando com outro amigo nosso, né? Aí você vai ler isso, você vai achar ou muito engraçado, ou vai ficar meio incomodado, né? Mas com certeza dava muita risada, né? Imagina, dessas obras você se vendo com uma personagem. Mas ele ficava de fora. A intenção, claro, né, é justamente isso, você ter uma liberdade de ouvir diferentes personagens, e o efeito é esse mesmo, você fala, esse cara é inteligente, ele é bom, né, e vem alguém e fala, tá tudo errado, tá. Então acontece a dialética também conosco, né? Platão faz com essa dialética uma longa ascese, né, isso não está exposto de maneira sistemática na obra dele, mas a gente vê que alguns conceitos-chave mostram que é de você sair desse mundo, né, do mundo das sombras, né, para encontrar essa iluminação mesmo filosófica, né, não é uma questão só argumentativa. Mas o que acontece? Não tem Platão, mas tem Sócrates, né, que é esse mestre de Platão, mestre de Aristóteles, né, é o mestre da filosofia, e ele tem um papel que também não é dogmático, ele é um grande articulador das discussões, ele vem e questiona consensos, né? Então a famosa questão do Eutífron, né? O que é a piedade, o que é o piedoso, né? Esse bem mesmo. Não, o bem é isso, né? Isso que é amado pelos deuses. Mas peraí, né? Então, ou é bom porque é amado pelos deuses, ou é amado pelos deuses porque é bom, né? Cara, não sei, né? Então entra na aporia, né? Que é dar uma encruzilhada intelectual. E aí se diz, né? Mas esse Sócrates, era isso que o Sócrates dizia mesmo? A gente vê que tem outras obras que falam sobre Sócrates, e é um Sócrates diferente, né? Então a gente entende que é uma construção do Platão, mas a partir de técnicas, a partir de traços da persona histórica que era conhecida, né, em Atenas,
ligadas a Sócrates. E, em geral, os personagens são assim, eles têm traços, mas é esse jogo que a gente poderia fazer aqui. É um jogo de um tabuleiro, né, dialético. Ele vai mexendo as peças, e são peças conhecidas, mas ele vai usando a serviço do que ele quer expor com o diálogo. Então acaba que ele consegue, talvez, ridicularizar algumas ideias com as quais ele não concordaria na boca de outras pessoas, né? De Sim. outros pensadores. E existe isso, então, essa... Bom, como ele não faz um texto descritivo, vamos dizer assim, né? Eu penso isso, e ele está, como você colocou, até ausente da Uhum. conversa, ele vai tentando, então, refutar as teses entre essas pessoas que estão ali, né? Seria Sim, mais ou menos tem isso. muita piada, é muito engraçado, né? São diálogos engraçados, né? Tem muitos momentos engraçados. O banquete, assim, termina Eu com... fico pensando Isso é se absurdo. nunca ninguém chegou lá e falou, eu não disse isso, Ah, com né? certeza. Eu imagino, assim, muito Tá que... fazendo chacota. Hoje daria um processo, vamos dizer, um judicial, né? Exatamente, acontece dentro do diálogo, inclusive, né? Sócrates está ali, ele vai chegar, né, num discurso final e vai fazer uma grande síntese de tudo que foi dito nesse banquete, e o Aristófanes vai ficar bravo, vai falar, e o Aristófanes foi lá e falar, ei, eu acho que você falou de mim. É o perfeito retrato do que com certeza acontecia na época, nos diálogos dessas pessoas se vendo. É isso, ele ridiculariza algumas opiniões, e principalmente com o Sócrates, que era muito bom em fazer isso, sem ser violento, né? Ele fazia uma pergunta para você, e você, eu estou preso a opiniões, né? Eu não estou inteligindo a realidade. Uhum. Mas é também dar voz a algumas intuições, a algumas opiniões que a gente tem, né? Você vai ouvir, precisa se ouvir, né? Para fazer filosofia, precisa ouvir. Essa opinião, eu tenho essa opinião, de onde que veio, né? Talvez tenha um pouco de razão, eu dou realmente credibilidade para a fonte disso, mas eu não vi por mim mesmo, né? Então eu acho que ele coloca também como um certo respeito pelo caminho de ascese das pessoas. Todo mundo precisa fazer essa conversão de sair da doxa, né, da opinião, da mera opinião, para se tornar uma pessoa... É uma educação integral do ser humano, né? Para que ele ascenda para esse objetivo, né? Que em Platão seria a contemplação das formas, né? Do mundo das ideias. E pensando aqui agora, assim, talvez, né, isso tenha sido a forma que ele encontrou para fazer o que até Aristóteles e outros filósofos vão fazer depois, que é essa retomada dos argumentos, né? Eu sempre falo disso, assim, por exemplo, isso vai até Tomás de Aquino, e na escolástica isso vai atingir quase que um auge de novo, né? Uhum. Mas é que, assim, toda vez que eu vou filosofar, eu olho para trás, né? Então, Uhum. fulano disse isso, ciclano disse isso e isso. Isso está certo ou errado por causa disso, disso e disso, né? Assim. E acho que, enquanto Aristóteles faz isso no texto dele, né? Tomás, por exemplo, vai fazer de forma mais literal, né? Ele só vai citar os nomes e quem disse o quê. Sim. Acho que é uma forma de Platão colocar essas ideias e ir trabalhando, né? Sim. Isso é bastante interessante. Na antiguidade havia escolas, né? A partir de um certo momento, a educação grega, né, da aristocracia ateniense do século V a.C., era um menino que ia chegar até a idade militar e seria um cidadão, né? Teria voz na polis. Começam a surgir alguns modelos de educação integral que continua depois da adolescência, né? E começa a surgir primeiro a escola da retórica. Então é falar bem, é importante falar bem na polis, né, para ser compreendido. E essa capacidade de argumentar também é importante na discussão da polis. Platão se insere, de certa forma, em dizer isso não é o bastante. Né? Não é o bastante saber argumentar. Você tem que ascender para a intelecção de ideias, né, de essências, né, daquilo que está por trás das coisas, por que elas são. Então é importante dominar a técnica da argumentação para demonstrar uma ideia. Né? Mas não fica aí. A briga é muito violenta, né, com a retórica, a filosofia e a retórica. Sim. E a retórica, historicamente, ia vencer. Né? O modelo educativo que é herdado da Grécia é o modelo de retórica. O de Platão é muito difícil, né? Mas é uma longa história da educação. Né? Sim, não, é um aspecto muito, muito interessante mesmo. E, bom, se cada diálogo, vamos dizer assim, ele parece querer demonstrar certas questões filosóficas, né? Como que isso funciona, então, no banquete propriamente, né? Então agora a gente inaugura aí de vez o comentário sobre a obra.
o que Platão está querendo demonstrar ali, né? O que é que está envolvido nessa discussão, etc. Então, fica à vontade assim para comentar, né, e explicar esse objetivo platônico mesmo com essa obra e como ele consegue ou não consegue, não sei, demonstrar essas verdades. Né? Sim. Então, é um diálogo dos mais famosos, é um dos mais literariamente elaborados. Cada diálogo tende a se concentrar em grandes temas, mas vamos lembrar, o diálogo continua na sua cabeça, né? Aquelas questões continuam revolvendo ali. Essa é a definição de clássico, né? Não sai de moda. Sim. Então, o Banquete coloca questões que continuam sendo lidas. Todo ano sai um monte de leitura do Banquete e aplicando a coisas novas, testam muitas teorias, né, do Banquete, todas as abordagens, né, da filosofia, da sociologia, né. Então, assim, é uma obra que é uma cornucópia, a gente fica tirando coisas aqui o tempo todo, né, e Platão abriu, né, abriu a cornucópia aí. Mas a grande questão do Banquete é eros. A gente poderia dizer é o amor, né, mas a cultura grega tinha diferentes palavras para o amor, então é um amor muito específico, né. Então, essa questão do amor, como preliminar, é importante para se entender. Existe um livro famoso do C.S. Lewis, Quatro Amores, né, em que ele expõe ali uma teoria de quatro amores, muito influenciado pela linguagem do Novo Testamento. Né. Então, no cristianismo existe o conceito de agape em grego, né, que a gente às vezes traduz por ágape, é o caritas, caridade do latim. É um amor de doação, é um amor que não espera nada em troca. Essa é a virtude teologal no cristianismo, né? O grande objetivo é de amar, né? Aquele que ama mais, ama a Deus, né? É aquele que se diviniza, né? O grego tinha essa palavra, mas é no cristianismo que ela assume esse sentido. Tem filia, né? Que é um amor de amizade. Era uma palavra muito comum entre os gregos, mas também podia aparecer com outras conotações. Filéu em grego é beijar, pode ser, né? Então, um companheirismo. Storge, que seria um amor mais de afeição familiar, e eros, que é o amor, ele coloca ali como um amor conjugal, tá? Essa atualização plena do amor sexual naquele ideal, né, de difusão que acontece, né, como um homem e uma mulher. Como é que isso era na Grécia mesmo? Não era bem assim. Não eram termos assim tão unívocos, né? Eram termos que se misturavam mais. Mas eros, no sentido do Banquete, no sentido, ele parte, né, desse sentido comum, é amor de desejo, né? Pode ser um desejo bem amplo, né, o desejo de uma carreira, de glória, mas é um desejo com um elemento venéreo, sexual, né? E aqui tem um assunto que merece também toda uma introdução, que é o que é o desejo erótico na Grécia, na Atenas do século V a.C. Primeiro, o banquete era uma instituição social muito importante na Grécia, que era um encontro de homens, cidadãos, né, nobres. E ali eles iam beber vinho, né, tinha o jantar, tinha depois o simpósio propriamente, que é a bebida, e eles iam discutir ali, um pouco embriagados, teriam ali uma conversa sobre coisas que eles não falavam em outros ambientes. E eros, para esse ambiente, então, é o desejo masculino. E na Grécia Antiga tem o contexto da pederastia, né, que não tem paralelo com a nossa cultura. Que é assim, para um ateniense, o grande modelo de beleza máximo era um jovem imberbe, antes de ter barba. Esse era o modelo, é a coisa mais bela, né? É a pessoa mais bela. Né? Então, existia, como uma realidade social mesmo, na Atenas, na formação de um jovem, que ele, nessa condição de imberbe, seria abordado por um homem mais velho, um homem já barbudo, um cidadão, que teria um desejo sexual por ele. No ideal, seria uma relação cheia de pudor, de discrição, em que o homem mais velho se aproximaria para ensinar virtudes para o mais jovem e inexperiente. O mais velho teria um desejo sexual. O mais novo, não, ele tem uma admiração pelo mais velho. Isso no ideal, né? Sim. E ele poderia gratificar esse homem mais velho, e o mais velho ficaria feliz em ver esse desenvolvimento do mais jovem. Então, é homossexual? Não é a noção de uma identidade, de uma orientação sexual, porque a realidade social da sexualidade na Atenas é o homem adulto, cidadão, sendo o agente e dispondo
de objetos do seu desejo em torno dele. Ele era casado com uma mulher, ele frequentava prostitutas, cortesãs, e ele entrava em relações bem específicas, pederásticas, com rapazinhos, né? Então o rapazinho não tem barba, ele é o erômenos, ele é o amado. Ele fica barbudo, ele agora é o erastes, né? Ele é o amante. Então era um ciclo, né? Em que ele passa, né, de desejado a aquele que deseja. Esse é o eros, desejo, que vai ser discutido aqui, nesse banquete, e esse vai ser o modelo básico, né? Essa pederastia vai ser o modelo em que se vai discutir como se dá esse desejo. E Eros é uma divindade, né? Eros faz parte do séquito ali de Afrodite, é um filho de Afrodite, né? E eles vão chegar à seguinte conclusão: não tem nenhum elogio, nenhum poema sobre Eros, sobre o deus Eros, né? Vamos fazer aqui, então, vamos propor aqui, a gente já bebeu muito ontem, né? Vamos fazer um elogio ao deus Eros. E cada um vai fazer o seu elogio, vai colocar muito de si ali, Platão vai pegar essas personagens históricas, inclusive, vão colocar muito de si para fazer esse elogio a Eros. E Sócrates vai ficar para o final. Eles fizeram uma ronda ali, né? Sim. E aí é que a gente vai entender o que é filosofia. Aí é que a gente aprende quando chega Sócrates, né? Então é basicamente a natureza do desejo sexual que vai ser depois com Sócrates ressignificado, né? Vai ser algo muito diferente do que eles estavam abordando. Entendi. Essa questão do que você entra, né, das diferentes formas de amor, de desejo, etc. Eu lembro que teve ou tem, né? Acho que essas discussões nunca acabam. Na própria Odisseia, né, na Ilíada, ali, etc., Uhum. em relação a Aquiles, Patroclo, etc., eu Sim. já vi vários textos falando uma coisa, vários textos falando outra, e isso sempre envolve um aparato filosófico histórico ali que as pessoas Sim. comentam, né? Então acho que isso se aplica muito, né? Entender talvez esse contexto Uhum. seja aí algo apropriado também que ajude, né? A talvez compreender não só Platão, acho que a filosofia Cultura grega. grega, exato, de forma geral, não só nesse tema, né? Mas é muito comum, por exemplo, quando você vai ler a Política do Aristóteles, a Sim, República, exatamente. e a gente faz os famosos anacronismos, né? De levar conceitos como se fossem aquilo que a gente entende hoje, e isso Exatamente. é bem distinto, né? Sim. Comentário sobre isso quando o mundo masculino fica muito polarizado em relação ao mundo feminino, algumas ideologias que a gente vivencia à nossa maneira podem ficar isoladas, assim, né? Então, na Ilíada e na Odisseia, que são poemas muito antigos, a gente não sabe muita coisa, não sabe nem se a figura do Sim. Homero, né? É muito misteriosa, é uma poesia oral, né? Que foi sendo transmitida, transformada. Mas essa ideia de apego, de vínculo, de companheirismo, que às vezes a gente associa ao amor conjugal, né? Ele se dava entre os homens ali guerreiros, né? A Ilíada não fala que Aquiles e Patroclo são namorados, inclusive eles falam, né, de casarem, ter filhos, né? Mas isso vai ser recebido depois de diversas maneiras. E no banquete uma leitura, também existe uma leitura que é feita da relação entre eles, né? Se propõe ali, com anacronismo mesmo, né? Que Patroclo, na verdade, era um pouco mais velho, então ele era o amante, né? E Aquiles era o amado. E foi esse sacrifício que o amado fez pelo amante, né? Ele teria invertido ali sem esperar nada em troca. Então esse é um ideal de Eros, né? Cada um vai propor esse ideal, mas é muito importante entender como a sexualidade é condicionada socialmente. E na Atenas havia esse ideal. E é um ideal, né? Na prática acontecia de diversas maneiras. Sim. Tem muitas piadas, o Aristófanes, né, comediógrafo, tira sarro de algumas figuras muito imponentes. Então vejam, né, uma cultura, né, que fala de sexualidade entre homens dessa maneira, entre homem e rapaz. Chegava uma figura política, ascendia, né? Ele falou, não, esse daí quando ele era o amado, ele gostava. Então, um barbudo, né, que sai com um rapazinho, mas que tá lá tirando sarro da sexualidade do outro, né? Então é complexo e na apresentação, aí foi necessário, né? A gente fala de 3 conceitos na apresentação ao livro, né? A primeira é o que é um banquete grego, depois o que é a pederastia, né, que é esse conceito que é delicado, e o eros, né, que é essa palavra eros. Essas são três chaves assim, de leitura para encarar o banquete, que ajudam muito. Né? Perfeito. Certo. E então, assim, acho que ficou claro, né, essas diferenciações, assim, que você comenta que está, então, na apresentação, e tem também o ABC, né, de filosofia que vem com o livro, que Uhum. também auxilia na leitura.
Sim. Mas essa discussão, então, sobre esse tipo de amor específico, né? Como ela é feita, porque eu sei que são sucessivos, né, Discursos, né? discursos, então como isso é feito nesse livro e qual é, digamos assim, a conclusão que a gente pode tirar, né, se isso tem de fato uma conclusão, se acaba numa aporia, como você Uhum, citou. sim. Então, queria que você comentasse um pouco mais de fato o conteúdo, né, como que então esse tema está tratado no banquete. Certo. Sabem que quando a gente fala de clássicos, eu estou um pouco sozinho numa opinião. Clássicos não tem spoilers. E olha como é Platão. Eu não gosto de spoilers, mesmo nos clássicos. Você tem que ter uma surpresa. Mas eu quero falar sobre o conteúdo, né? Tem muita coisa pra gente comentar, mesmo do pontapé inicial do livro e algumas surpresas que ele revela para o final, né? Então, a situação inicial é um diálogo um pouco diferente. A situação inicial é um sujeito que está descendo de um porto, né? Está vindo de um porto para a cidade de Atenas, e ele encontra alguns amigos e fala: "Oh, como é que foi aquele banquete famoso?" Né? Ele fala: "Não, cara, eu não estava lá. Na verdade, eu encontrei esses dias um fulano mesmo, e ele me fez a mesma pergunta, então eu tenho na cabeça, né? Ele me contou que um fulano contou para ele." Então começa aí, né? E aí ele, né? É engraçado mesmo. Ele falou: "Oh, você estava lá?" "Não, cara, você está maluco? A gente era criança ainda quando teve esse banquete." Que banquete era esse? Um banquete fictício, a princípio, em que teriam participado figuras célebres da Atenas do século V. O Sócrates, o Aristófanes, que é um comediógrafo, a gente tem peças de teatro mesmo dele, são muito engraçadas, inclusive, e o Alcebíades, né, um general ateniense que também teria aparecido nesse banquete, entre outras figuras, ele, rhétores, tragediógrafo, né? Então, como é que era esse banquete? Por que estava todo mundo tão curioso sobre esse banquete? Fica um pouco no ar. Naquela altura em que estavam conversando sobre ele, teria sido um banquete mais antigo, em 415 a.C., eles estão tendo essa conversa uns 10 anos depois. Naquela altura, todo mundo já tinha sido saído de Atenas ou tinha morrido, né? Então a gente, lendo também o diálogo, vê em perspectiva isso tudo. E o que aconteceu nesse banquete, né? Então ele vai contar, o Sócrates chegou, né? Ele fica parado uma hora, né? Fora, não chega nunca, porque ele está meditando, né? Sim. E eles têm essa proposta, então, de fazer um elogio a Eros, né? Ao amor. E a sucessão de discursos deixa esse diálogo um pouco diferente. Tem conversa, sim, mas é muito de discurso, né? Então é todo um discurso, não são longos, né? São discursos mais ou menos breves, de maneiras de elogiarem o amor. E aqui é muito claro aquele efeito do diálogo. Você começa a gostar do discurso, aí vem outro e fala: "Não é nada disso", né? Então tem um primeiro discurso que é muito poético, né? Fala dessa instituição da pederastia, esse é um ideal de amor, de Eros. Eros é um deus jovem porque ele gosta da beleza, da juventude, etc. Depois vem um outro e fala de outro ideal a partir da pederastia, né? Fala como a função do amante, né? Ele se concentra mais no amante. Depois vem o médico e fala: não, Eros é a força da harmonia na natureza. E então vem o Aristófanes, né? Aquele comediógrafo, e conta um mito, né? Que é o mito da alma gêmea, né? O ser humano, ele seria como é que é o nome? Antropogenia. Esqueci o nome agora. Lembro que sim. O ser humano seria metade. O ser humano seria dois juntos, né? Então teria 4 braços, 4 pernas. Se ele quisesse correr, ele saía rolando, inclusive, né? E ficou uma raça muito poderosa, então Zeus mandou cortar ao meio, né? Não quis matar, porque senão ele não teria as ofertas dos deuses, mas quis cortar ao meio. E aí essas metades ficaram querendo voltar a ser uma, né? Com a metade original. Isso é Eros, né? Essa ausência, né? Esse desejo de unidade entre os amantes. E ali tem alguns termos assim, né? Serão 2 homens, né? Tem essa inclinação, se é um homem e uma mulher. Falar, né? Volta esse tema de que a princípio então seria uma atração no homem, mulher, mulher Exatamente. volta esse. Ali ele coloca esse elemento natural de ter uma inclinação para isso. Não invalida o desempenho, né, esse agente sexual que era o homem na sociedade, mas ele fala de uma inclinação nesse sentido. Isso é muito importante, né, como um testemunho.
da antiguidade. Mas eventualmente vai chegar Sócrates, e aí Sócrates sempre começa como que se colocando como o menor, né? Ele fala, puxa vida, né, eu estava aqui com medo já de chegar a minha vez, de discursos tão bonitos, né? Mas, porém, eu achei que era só eu falar a verdade aqui, né, sobre o amor, sobre Eros, né, fazer um discurso verdadeiro. Mas eu vi que não, usar palavras bonitas, então. Então, se vocês me permitirem, eu não vou fazer como vocês fizeram, eu só vou falar aqui, né? Aí falando, tudo bem, concordo. E aí ele vai, né, e como sempre, ele destrói todo mundo, né? Sócrates é um super-herói, assim, nesse sentido que ele, um amigo compara, né, ele é como se fosse o Rambo, né? Porque todo mundo bebe e fica cansado, ele bebe e não fica bêbado, depois, né, a personagem final vai dar um testemunho, né, de Sócrates, ele não passa frio, né, ele anda descalço, ele é o cara, né, e tem um jeito, por que ele é assim, né, ele vai expor muito disso no discurso dele, ele vai falar que Eros não é belo, ele não é perfeito, ele não é a plenitude dos deuses. Ué, mas o que ele é então, né? Ele também não é feio, etc. Mas ele não é um deus, ele é um intermédio, é o termo do daimon, né? É um gênio, uma entidade, uma divindade, né? Um numi. Por quê? Porque ele sempre quer o que ele quer essas coisas. Se ele quer, ele não tem, né? Então a definição de Sócrates vai realmente transcender o uso da palavra na linguagem comum de Eros. Vai ser uma teoria filosófica sobre o amor. Por isso que é um livro tão importante, ele nos ajuda a pensar o que é o amor. E para Sócrates, né, Eros é o desejo da falta. E isso ele coloca, então, que ele aprendeu, né? Não é dele. Ele falou, eu também pensava isso. E aí, mais camadas, né? Ele vai contar o que contaram para ele. Sim. Então ele fala dessa sacerdotisa estrangeira, que é a Diotima, que contou para ele, que teve esse diálogo socrático com ele, né? E que o fez pensar. Então ele começa a dizer, não, eu achava que o Deus era pleno, não, ele é intermédio, ele é o Deus da falta. Mas como é que a gente vivencia isso? A gente deseja o que nos falta. E o que é a coisa mais imediata? A gente deseja um corpo bonito, né? E depois a gente vê que não tem um corpo bonito, tem vários corpos bonitos. Aqui começa a chamada escada do amor, né? Um conceito também que mostra como Platão tem uma ascese, né? Não é só argumentação. E isso pode parecer estranho, não era primeiro todo mundo é bonito e eu me concentro num corpo, é porque ele faz um movimento de abstração, né? Então aquilo que está mais imediato, agora eu percebo que existe um princípio de beleza, né? Um princípio de expressão bem acabada. Então eu passo do corpo para os corpos, né? E esse meu desejo de coisas belas, né? Logo se torna um desejo de permanência, né? Então, como é que eu permaneço? Eu posso gerar filhos, né? Eu posso ter esse encontro fecundo com os corpos, né? Com um corpo belo e gerar filhos. Mas eu também posso gerar essa imortalidade por outros meios. Eu posso ser um legislador, gerar leis para a cidade, né? Então eu começo a amar, né? Algo mais elevado que fica, né? Mais permanente. E assim você vai amando coisas do mais imediato para o mais superior, aquilo que não cabe no olhar, né? Coisas cada vez mais invisíveis. E nessa escada, que a gente sabe por Platão, que envolve uma ascese pessoal, né? Envolve se desapegar um pouco dos desejos das coisas, né, inferiores, para uma ascese em que você contempla o próprio belo, né? Aí não é mais uma hipótese, não é mais imagético, é a ideia, né? E aqui realmente rende muita filosofia, né? Porque o que é esse belo abstrato, né? A história da alegoria da caverna é isso. Sim, mas o que é isso? Onde é que a gente pega esse belo, né? Será que é aquela relação de necessidade entre as coisas, né? O que é um triângulo retângulo? Eu estou vendo ali, mas esse é um suporte imagético para eu entender uma relação de necessidade que não tem, né, como pegar, né? Uma operação aqui imortal da alma, né? Mas ele vai apontar para isso. No fim das contas, a gente vai descobrir que os discursos anteriores, muito inteligentes, muito bonitos, eram retórica. Filosofia é o que ele faz, né? É você conseguir rever a axiologia, né? Você rever conceitos como eles se aplicam à realidade e propor uma nova estrutura de pensar a realidade e aplicá-la e descobrir coisas novas. Para terminar, daí tem um episódio engraçadíssimo, né? Uma figura, né, que estava sendo muito esperada vai chegar ali e vai relatar sobre como Sócrates vive aquilo. Ele fez a ascese, né?
Isso é importante, como diria, né, um amigo que é o professor Bernardo Brandão, né? Ele compara com os filmes, né, de ação dos anos 80, né? O Rambo, né, está lá, mas não dá para só ver o Rambo, tem que ter alguém falando que o Rambo, né, é um cara durão. Então, é isso que acontece, tem alguém que fala que o Sócrates é um cara durão. Nesse sentido, né, é uma sese não só intelectual, mas é a filosofia como um modo de vida. Ela envolve virtudes, né? Isso é central para Platão. E, bom, quando a gente pensa, né, em Platão, em vários aspectos da teoria dele, mas essa sese que você comenta, né, de sair de algo mais imediato, vamos dizer assim, e ir fazendo essa escalada, isso, claro, que com várias outras possibilidades, né, enfim, mas é recepcionado depois numa filosofia não só na helenística, mas na cristã, sobretudo, isso vai ser desenvolvido, né? Sim. Mas na filosofia cristã, a gente vai ter Deus, né? Como esse fim último do homem, lá em Tomás de Aquino, né? Como esse retorno a ele, etc. Então, o que seria propriamente, né, e se é que fica isso, claro, aqui, esse belo, né, que nós precisamos quase que retornar a ele, porque não é bem esse Deus cristão, né? Então até o Deus grego, de uma forma toda, e mais especificamente em Platão e Aristóteles, ainda vai ter essa diferença de um Deus posteriormente pensado pela filosofia cristã. Uhum. Mas esse belo, né? Porque ao que ele, digamos assim, corresponde mesmo, né? Porque em filosofia tem isso, né? E se a gente vai para metafísica, por exemplo, eu brinco com isso, pô, a gente está falando de coisa que eu não consigo nem conceber, né? Não é mais coisa que eu não consigo ver. Isso eu já me acostumei na filosofia. Agora, é o mundo invisível. São coisas que eu não consigo nem conceber, né? Então tenho essa curiosidade em relação ao belo, né? O que ele significaria e quais as interpretações possíveis, né, disso. Sim, esse belo de que Sócrates fala é um belo subsistente, né? É realmente uma transcendência. E de fato na filosofia vocês têm esse sentido forte do ser, né? O que é a beleza? Beleza por quê? Porque você fala que uma coisa é bela, se uma coisa é feia, você fala que falta a beleza. Você não fala de uma coisa bela que falta a feiura, né? Ela é bela. Mesmo com a verdade, né? A verdade é plena, a mentira falta a verdade, na verdade não falta a mentira. E na bondade também. Não falta maldade na bondade, mas falta bondade à maldade, né? Então, isso seria um transcendental, né? Seria um ser em sentido forte. Muito de como Platão coloca essas ideias seria depois desenvolvida no neoplatonismo, né? Então estaria no uno para Plotino, né? Tudo se atualiza no uno, ele é plenamente, né? A diferença do uno do Plotino para Deus cristão é que o uno já terminou de agir, né? Não tem, a ação seria intermédia para o uno. Então ele não pensa, ele já pensou. Ele não ama, ele já amou, né? O Deus cristão não, ele é um ser também absoluto, mas isso não impede que ele haja, né, em contínuo. Ele ama, né? Então, sem dúvida, né, Santo Agostinho, a maneira como ele vai receber esse desejo, né, a minha alma não descansa enquanto não repousa em vós, né? Essa aspiração vai ser a nostalgia do paraíso no cristianismo, né? Então a gente quer algo de belo dentro de nós e a gente acende, mas algo nos puxa para baixo. Isso é muito platonismo, né? Essa dualidade, a gente acha, né, o cristianismo demoniza o corpo, né? O platonismo trata o corpo como você tem que sair daqui, né? Sai do corpo que é a alma, né? Mesmo Aristóteles não é tanto assim, né? Nessa discussão da natureza humana, né? A diferença, então, é como isso seria recebido no cristianismo, que tem uma recepção fortíssima de Platão e Aristóteles, pelas vias, né, em que esses autores chegaram ao cristianismo. Seria basicamente o seguinte: Eros é o desejo da falta. Ele é muito importante, né? Tem textos no cristianismo que falam Deus, claro, uma analogia, Deus sente Eros pelo homem, né? Ele tem esse desejo porque quer o homem com isso. É uma linguagem analógica, claro. A caridade cristã, aquele ágape, né, que é a virtude teologal que consuma a existência humana, é amar a Deus, é um amor de plenitude, né? Eros é o amor da falta, o desejo da falta. Ágape é o amor da plenitude, de doação, né? Então o cristianismo vai receber isso como uma sese cristã, né? Você vai se atualizar e a beleza é um aspecto do absoluto,
né? É uma revelação de Deus. O Deus cristão, enfim, né, vai ter outra configuração muito específica de tirar o mundo do nada, né, de habitar a criação, de tornar a alma capaz de Deus, né, de estar no íntimo, né, nele nós somos e existimos, né, andamos e existimos, né. Deus é realmente a transcendência e tem uma relação de imanência com o mundo, né. Mas isso sim, vai ser uma leitura extremamente influente por causa disso. É o amor de desejo, o amor da falta, e é a aspiração pelo belo que pode acender. Nós estamos distraídos com as coisas palpáveis, mas nós fomos feitos para as coisas invisíveis, né? Isso são os evangelhos também, né? Jesus está sempre falando, tem a fé, né? O que é a fé? As pessoas não entendem, fé é querer acreditar, é uma coisa mais específica, né? É abrir-se ali a uma luz, né, que ilumina a inteligência e convida à vontade. Então, o cristianismo vai fazer parte daquela história de educação integral da antiguidade, né? Ele vai propor um modelo de ascese também, que é até mais democrático, né? As menininhas ali são grandes mártires, né? Os estoicos se espantavam, né? Estou aqui, né, há muitos anos tentando aqui dominar, de repente, né, vem uma pessoa, né, que não tem esse status e dá vida, né, por algo. Então o cristianismo tem um grande impacto, né, nessa ascese de que Platão também faz parte. Entendi. E a gente fala assim bastante do cristianismo porque, claro, né, que isso já entraria até numa filosofia medieval, mas é que é uma influência muito grande que a gente não consegue, às vezes, nem destacar, é automático, né? Você Sim, e a gente cita uma ideia e já remete a isso. Mas então, sim, esse belo, né, acaba que, em última instância, também não é essa coisa que a gente consegue conceber tão fácil, né? Não é é. tão fácil assim identificar isso como, é Deus. Não, não é Deus, Uhum, né? É isso. Ou às vezes é e não é as coisas ao mesmo tempo. Então acho que isso é uma das belezas até da filosofia platônica como um todo, né? sim, E a sequência que isso tem na história da filosofia, e como até lembrei disso quando você comenta do Sócrates, né? De chegar resolvendo tudo. Às vezes na filosofia é assim, você lê algo, não, isso aqui não tem nenhum erro aqui. Isso aqui com é, certeza. E aí você lê o cara totalmente diferente. Não, é esse. é a E reação você nossa natural. vai. É engraçado isso, esse espanto diante das teorias tão bem formuladas, né, por grandes Exatamente. filósofos, Uhum. que você fica. Sempre acha que é o próximo que tá certo, né? E É, talvez leve a vida toda para você se fixar ali em certas bases, né? Esse, sim. esse eu acho um ponto interessante. Uhum. Comentar isso, né? Platão absorve isso, né? O diálogo é essa realidade nossa, né? Ah, e até a gente aprende um pouco. São luzes que iluminam a realidade, né? Com alguma coisa de verdadeiro estão ali, né? Essa é uma ideia de ler tudo, né? Ler diferentes autores. Não gosto muito desse, né? Tenho convicções religiosas, políticas, enfim, que me causam repulsa. Uhum, Mas ele está dizendo algo há muitos anos. com certeza. Eu vou ler, né? Eu vou ler com humildade, procurando a verdade. Isso é muito dos medievais também, né? Hugo de São Vítor. Procure a verdade humildemente em todos os lugares. Essa noção que não é, essa dificuldade, vai ter um conceito que vai ajudar muito, né, medieval, que é a participação, né? Exato. Isso participa do absoluto. Ele não é o absoluto, mas ele Exato. participa, né? É uma noção antiga muito E importante. a concepção talvez de analogia também, né? De, Exatamente. de como você. Bom, eu digo o ser, mas o ser não é esse ser que eu estou dizendo em relação a isso. Então, A teologia tem várias negativa, né, para dessas. falar do absoluto, é um Exato. tema muito importante na filosofia. O banquete é uma peça fundamental nisso, né, em todo esse grande diálogo que vai apontar para o absoluto, né. Isso mudou, né, a maneira de se pensar, então a gente tem que fazer um esforço de voltar um pouco e ler Platão, porque ele estava num ambiente que se pensava o absoluto, a razão, Uhum, de outra forma, não é a nossa forma. sim. E é engraçado isso, porque eu acho que talvez o banquete, não só o banquete, né, mas também ele, ajude logo de cara, se você vai começar pelos gregos, vamos dizer assim, né, a você se acostumar com essa coisa de que a filosofia nem sempre vai te entregar a última página, fim. A resposta é essa. Sem dúvida. Então tem coisas que, às vezes, nos diálogos, nos discursos, você fica digerindo aquilo, né? Sem dúvida. Tá, o Sócrates falou que aquilo não era, mas isso parece muito certo, né? E Ah, aí sem você dúvida. fica em É, cima daquilo até. Então, às vezes, não é nem entender exatamente o que é o belo, colocar numa caixinha de conceito, mas é tudo que envolve esse caminho de discussão, né, para chegar nisso. sim. E aí acho que esse
até para a gente já caminhar assim para o final, que ponto, né, da leitura, ou que chaves de leitura, vamos dizer assim, você acha que contribuem para o leitor ficar mais atento no texto? O que seria aquilo que o leitor pode, né, tirar dessa obra? É claro que muita coisa, até hoje a gente fala sobre ela, mas aquilo que você não pode sair do banquete sem ter extraído aquilo, sem ter digerido aquilo, vamos dizer assim. Sim, a gente tem uma ideia de um intelectual muito moldada pelo cientista, né? O cientista que sabe muito de um assunto e está ali descobrindo coisas novas. A ideia da antiguidade, de um mestre, é muito diferente. Na nossa analogia moderna, seria como uma escola de Kung Fu, né? Tem um mestre, você vai lá aprender Kung Fu. Ele não está nem aí para você, né? Tem os alunos mais próximos dele, e você está lá, pô, né, o cara não vai me dar bola nenhuma. Você pergunta, o aluno vai lá te ajudar, né? Mas tem um dia que ele fala, não, é assim que se faz. Então, opa, né? Você começa a se sentir. E tem esse círculo do qual você vai se aproximando. A relação de um filósofo, a partir de Sócrates, né? Sócrates tinha seguidores, né? Vai se moldar muito em torno dessa figura. Você aprende com ele vivendo, né? É um modo de vida. A filosofia não é uma teoria, é um modo de vida, né? Em Sócrates. E isso é uma questão atual também, se você vai, né, no meio acadêmico, né? Para que serve isso daqui, né? Por que você lê isso daqui? A nossa metodologia científica se especializou muito em fazer sentido disso em termos técnicos, que tem uma validade racional e um princípio de não contradição, né, de termos. Então é muito rigoroso. Isso é fundamental, é o que nos faz descobrir coisas novas e fazer a nossa edição de maneira rigorosa, né? E você pode ler o banquete descobrindo qual é a contribuição do conceito de Eros na história da filosofia. Discursivamente você pode memorizar esse conceito. Mas Platão fazia de outro jeito. Platão não fazia desse jeito. Aí é que é sempre um livro nos ensinando a fazer coisas de um jeito diferente, como nós fazíamos, né? A ideia é que você leia uma obra, um clássico como esse, e faça alguns movimentos de meditação mesmo, né? O movimento é basicamente o seguinte: eu entendi essa ideia, onde que eu pego essa ideia? E não precisa ser nem que a gente volta para o mundo da matéria, né? Mas onde é que eu vivo essa ideia, né? Isso é, de novo, os medievais, né? Eles tinham métodos para isso, né? Já Filo de Alexandria, né? Tinha aquelas camadas de leitura das escrituras do judeu, né? E o cristianismo com a Lectio Divina, né? Então, né? Amar o próximo. Amar o próximo. O que é amar o próximo, né? Eu saí de casa hoje... No papel tudo faz sentido. Mas assim, hoje eu dei uma esmola, isso era amar o próximo, mas eu dei por quê, né? Você passa uma vida, né? Procurando apalpar essa ideia. A ideia de Platão é nessa linha. Você vai ter um estímulo, né, de ter uma empatia intelectual a princípio, até você fazer esse movimento que as personagens fazem quando Sócrates as confronta, para perceber que várias coisas que você pensa são meras opiniões que você ouviu de outras pessoas, e vai ser convidado, se você aceitar o convite do Platão, né, a fazer uma ascese, né, então a perceber coisas que você ama, que estão aquém daquele amor que mora no ser humano, que é um amor de permanência e que só se atualiza em uma transcendência, né? Então você tem Sócrates, que é a imagem disso. O que é isso? É Sócrates, quando ele está diante da morte, ele não tem medo, ele é corajoso, ele está sempre buscando virtudes, ele se apropria, isso é muito sutil nesse diálogo, ele se apropria dessa instituição da pederastia para subvertê-la. O que acontece? Sempre tem o mais velho que deseja o amado, o jovenzinho. Ele inverte isso, né? Ele se apresenta ali para o jovenzinho, né? Isso vai ser testemunhado no banquete, uma figura ali, né? Que sofreu, foi vítima disso, vai se queixar. Ele se aproxima do jovenzinho como que interessado na beleza do jovem, mas ele vai inverter, o jovenzinho diante desse sábio, vai desejá-lo, né? Vai desejar aprender com ele e às vezes até desejar entrar numa relação pederástica como na instituição ateniense, e ele vai levar esse jovenzinho para o caminho das virtudes, ele não vai buscar gratificação sexual. Então Sócrates é essa figura que soube amar coisas mais elevadas. Diante da morte, ele não teme, prestes a morrer, ele está versificando fábulas do Esopo, ou seja, ele está buscando as virtudes que elevam a alma dele e desligam desse mundo material ao qual estamos presos. Então, esse é um desafio assim, maior e mais próprio. Você ler e começar a perguntar, nessa escada do amor aqui, será que eu estou aqui? O que é que eu estou amando? Como é que eu faço para chegar lá? O que é que eu vou encontrar? O que Sócrates me ensina sobre isso? É isso, eu não sei se você está disposto, mas ela foi feita para ser lida dessa maneira.
E assim como muito da filosofia grega, né? Eu percebo isso, assim, claro, em vários autores, mas falei há pouco em um outro vídeo sobre o Pierre Hadot, né? Como ele vai Uhum, tratar, abordar essa questão da filosofia como modo de vida. sim. Porque nos gregos tem muita coisa que está ali nos livros, mas é como se ele dissesse, meu amigo, não adianta você ficar só lendo aqui o que eu tô dizendo, né? Se Sim, você, Platão ou Aristóteles, se você chegasse para eles, eu decorei o seu livro, grande porcaria que você exatamente. decorou meu livro, né? Mas você não está fazendo, né? Não está praticando nada daquilo que eu coloquei, sobretudo, por exemplo, a ética, né? As Sim, virtudes. É um exatamente. ótimo exemplo de você, eu decorei toda a linha das virtudes dianoéticas, mas É. isso não é um decorar informações, né? A Uhum. filosofia não era esse mero acúmulo de conceitos, é, dessas informações mesmo, que não servem para nada. Sim, a gente chamaria de teoria isso hoje. Assim. A teoria é uma contemplação, uma abstração, né? Isso é a teoria e a prática, né? É bem diferente, né? A gente pensa a teoria como a teoria e a prática, né? Uhum. É, mas às vezes a gente se vê preso num discurso declarativo, né? Então a gente decora um conceito, mas a gente não procura a essência desse conceito na realidade. A leitura dos antigos é que a alma humana, né, nesse sentido filosófico mesmo, é capaz de inteligir as coisas, né? Então decorar o discurso não é a mesma coisa. Se eu tivesse um ator, né, que decorasse, né, uma aula que a gente dê, Sim. e falasse, não tem intelecção ali, né? Tem discurso, mas não tem intelecção. Então essa é uma diferença essencial, né, dessa filosofia como modo de vida. E porque ela se atualiza também com todo o seu ser, não é uma inteligência no sentido racional cartesiano, né? Até porque no mundo contemporâneo, por exemplo, esse acúmulo hoje pode ser feito numa inteligência artificial, É né? Ela verdade, vai te sem trazer dúvida. todos os dados, vai te jogar tudo, eu sempre falo isso, né? Você pode ir lá e ler tudo organizadinho, mas tá, e para o que isso, né, Sim. serve, e como você incorpora aquilo, etc. E acho que esse aspecto de um mestre, né, de você ver alguém que não fala essa filosofia só da boca para fora, mas tem, Isso. e seja lá qual for, né, a filosofia leva a caminhos distintos, enfim, mas ela é comum, né, nos grandes filósofos, que eles incorporassem, em alguma medida, essa filosofia, né, Uhum. encarnassem isso na existência, e não é, escrevi um livro aqui, como uma Exatamente. engenharia, né, escrevi aqui como funciona o prédio, fecha, agora eu vou escrever outro. Não Isso está ligado à vida, né? não faz nenhum sentido. Exatamente. E é ligado à felicidade humana, né? O ser humano foi feito para atualizar essa capacidade. E vejam que quando a filosofia atua assim, é geralmente com um nó da razão, né? A poesia faz muito isso. Estou acostumado com as palavras e estão funcionando bem na minha vida. Mas, né, mesmo Anacreonte, né, um poeta século mais VI a.C., amo e não amo, odeio e não odeio. Isso é uma contradição de termos, né? O que eu faço com isso? Daqui vem um pouco de desligar-se do discurso declarativo e usar a razão nesse sentido dos antigos, de conformação à realidade. Quer dizer, eu deixei as palavras saturadas um pouco de lado e vou pensar, né? Então o convite da filosofia é sempre esse, né? É dar algum nozinho nas nossas opiniões, na linguagem que a gente usa para a qualidade do nosso pensamento, essa vozinha na nossa cabeça, né, que nos ajuda a contemplar o que nós pensamos, com as palavras de um livro como esse, e a gente poder dar esse passo para além do discurso declarativo. Perfeito. Eu acho que o banquete é um excelente caminho nesse sentido, né? Bom, acho que era isso. Poderíamos com certeza ficar horas e horas conversando aqui, poderíamos falar em outras oportunidades, mas por hoje a gente encerra por aqui. Agradeço muito ao Leonardo por essa participação. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, etc., coloquem aí no vídeo. A gente em algum momento retorna ou nos comentários ou faz mesmo um vídeo aí sobre as dúvidas de vocês. E te deixo com a palavra final aí, se quiser se despedir do pessoal. Vou dizer basicamente que quando nós editamos um livro como esse, é um esforço muito grande e um entusiasmo muito grande, né? Estamos muito animados com essa edição. Além de ela ser muito bonita, ela tem um esforço editorial muito grande. A gente quer realmente trazer esses grandes autores com esse argumento muito forte, né? Para que as pessoas leiam o Banquete e a gente consiga ocupar espaços com essa leitura.
Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para compartilhar impressões de leitura, nós lemos, né? O atendimento manda para nós perguntas, impressões mesmo de leituras. Se você fez a escada, se você seguiu a escada do amor de Diotima, nós gostamos muito de conversar também com os leitores, né? O livro é bonito, ele tem um fitilho, você faz um unboxing, né? Mas se você ler, a gente fica feliz de conversar. É melhor. Sem dúvida, melhor aí. Beleza. Obrigado, Leonardo, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.